santifica. Só a graça santifica. Amém, queridos. Em Mateus 11, um rapaz, há pouco tempo atrás, me disse: olha, eu estive à procura de Jesus, mas eu não pareço estar recebendo resposta. Eu queria respostas e eu pareço não estar encontrando resposta, apesar de eu estar à procura. E eu tive que dizer algumas coisas a ele naquele dia, e esse texto aqui fala exatamente a respeito disso, e como isso é fundamental para nós, que vivemos numa época em que se tornar cristão passou a ser só mais alguém para o nosso time. Nós, em reuniões, em momentos que procuramos despertar o emocional das pessoas, ou apelar para as suas necessidades, falamos para elas que se elas levantarem a mão, ou então se elas falarem alguma coisa e repetirem uma oração que um pastor manda ela repetir, ela se torna filho de Deus. Então esse é o grau de superficialidade que nós vivemos. Essa pessoa disse que estava à procura, mas que parecia não estar recebendo resposta. Em Mateus 11, 2 a 6, diz assim: e João, ouvindo do cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: ide anunciar a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam. Ele fala sobre as suas credenciais como Messias, né? Os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E ele termina dizendo assim: e bem-aventurado é aquele que não se ofende em mim, ou aquele que não se escandalizar em mim. Então nós sabemos que João Batista, primo de Jesus, foi aquele que foi enviado para anunciar Cristo como o Messias, para apoiar esse ministério. E todos nós estamos familiarizados com essa história. Os primeiros discípulos de Jesus eram discípulos de João. André, o próprio João, eram discípulos de João antes de serem discípulos de Jesus, e João enviou eles para Jesus. E se nós tivermos que compreender esse texto e ver a importância dele para nós hoje, para a igreja, o que está acontecendo aqui é que João tinha apoiado as reivindicações de que Jesus era o Messias. Ele não só apoiou essas reivindicações, como ele foi aquele que preparou esse caminho, e ele enviou os seus próprios discípulos em direção a Jesus, mas agora ele está lutando contra algo dentro dele. Agora há algo perturbando o coração de João, e a pergunta é surpreendente mesmo para nós, porque: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Com que tipo de dificuldade João está lutando? Nós vamos perceber que ele está lutando contra uma dificuldade emocional e uma dificuldade intelectual com respeito àquilo que Jesus é. O fato é que, de alguma maneira, nessa luta, ele está se sentindo ofendido, emocional e intelectualmente com aquilo que Cristo é. Isso gera uma luta nele. E esse texto é maravilhoso, e ele nos dá assim, respostas profundas sobre o que é realmente ter um contato, um vislumbre do verdadeiro Jesus. Não do Jesus que emocionalmente nós podemos construir, ou que a nossa geração resolveu, um produto que a geração nossa resolveu vender para as pessoas, como esse rapaz que disse que tinha muitas perguntas e estava buscando resposta, mas parece que não estava recebendo nenhuma resposta a respeito de Jesus. Você vê, João também tinha aqui perguntas. E isso tudo surgiu, primeiro, porque a vida de João estava indo muito mal.
Eu sabemos que ele foi lançado na prisão, mas ele tinha começado como um cometa, assim. João tinha de repente surgido e se tornado uma das pessoas mais conhecidas, e ele tinha se tornado a sensação da nação. Multidões começaram a ir a João depois de tanto tempo. Muitos achavam que ele era um profeta, outros evocavam figuras do passado para tentar encaixar João, explicar João, e enormes multidões se deslocaram para lugar distante, para o deserto, para ouvir ele, para ser batizado por ele, e ele se tornou grandemente popular, e ele começou então a denunciar toda espécie de erros, heresias, corrupção na igreja daqueles dias, e corrupção no governo, nada que não seja comum em todas as gerações. E nessas denúncias ele acabou sendo preso, jogado na prisão, e agora a vida dele estava por um fio. Ele não tinha nenhuma perspectiva de que de alguma maneira as coisas iam de repente mudar, e ele estava sendo esquecido à medida que agora multidões iam em direção a Cristo cada vez mais, e ele jogado na cadeia, perto da morte. E chega nesse momento que ele manda esses emissários para fazer uma pergunta: és tu o Messias? És tu o Messias que nós estávamos esperando? Você vê que há essa questão emocional. Se tu és o Messias prometido, por que eu estou nessa situação? Se você é a quem Deus enviou e prometeu, é comum as pessoas pensarem: como nós podemos acreditar em Deus, ou em tudo que Cristo é, na face da tragédia? Normalmente, quanto maior a tragédia, mais as pessoas tendem a fazer perguntas assim, ou diante da tragédia que é a vida, porque a vida humana é uma tragédia, a sociedade é uma tragédia, tudo que os homens constroem, aumentam a sua capacidade destruidora. Então essa era a primeira razão da pergunta, uma questão emocional. Quando tudo despenca sobre nós, e o sofrimento é enorme. Então há algo que foi causando uma ofensa na vida de João. Ele estava se sentindo ofendido. O último verso do que nós lemos, no versículo 6 do capítulo 11, diz assim, Jesus diz assim: olha, diz a João o que está sendo pregado, diz a João as credenciais do Messias, mas diz mais, diz a João que é bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim, ou bem-aventurado aquele que não se ofende comigo. É óbvio que Jesus entendeu exatamente qual é o problema de João, o que estava no centro do que está acontecendo. Então ele ouviu sobre o ministério de Jesus, ele estava preso, ele estava com problemas emocionais enormes, e problemas intelectuais surgiram, e tudo isso gerou a percepção da ofensividade de quem Cristo era. E esse texto ele se prolonga para nos dar uma resposta longa. Eu gostaria de falar sobre ela, mas não é possível numa vez só. Eu acredito que essa pergunta de João é uma das mais modernas possíveis, porque é isso que você ouve o tempo inteiro, é isso que aquele rapaz que estava conversando comigo estava falando, e é isso que a maior parte dos cristãos da nossa geração não tem, uma percepção do Jesus real, sem que
se verem assim, sintam-se ofendidos ou escandalizados. Então, a questão que a gente se depara quase que o tempo todo na nossa geração é essa: olha, se Jesus Cristo é quem Ele diz que como Ele pode ser em um mundo ser esse mundo horrível que a gente vive, de tragédia, de sofrimento? Como eu posso acreditar diante de um mundo que é um verdadeiro horror? Em seguida, como eu posso acreditar que alguém que faz afirmações que são emocionalmente, intelectualmente tão perturbadoras para mim o centro de todas as coisas? E as pessoas estão normalmente lutando emocionalmente porque a vida está indo mal, porque a sociedade vai mal, porque a vida delas vai mal, porque elas ficam doentes, porque elas morrem, porque os ombros delas deslocam, porque o corpo delas não funciona como elas acham que devia funcionar. E a maior parte das pessoas hoje não conhecem um Jesus meramente emocional, criado assim pelas pessoas, que se encaixa na vida das pessoas, porque tudo que nós queremos é que ninguém se sinta ofendido por Jesus. Há uma ofensividade nele, mas nós não queremos isso, né? Nós preferimos a ideia de que, olha, Jesus, quem é Jesus? Jesus é alguém que tem uma grande obra na sua vida, né? E alguém que vai fazer algo grande de você, e vai fazer isso, vai fazer aquilo. Isso é tão comum. Quando eu era criança, eu cresci ouvindo crentes dizer isso para outros crentes, assim, sabe, algo grande, Deus vai fazer uma grande obra. Todo mundo que eu lembro que diziam isso já morreu. Não aconteceu nada. Mas é porque não tinha que acontecer mesmo. Nós fomos chamados para viver uma vida comum. Viver, a Bíblia diz assim: Davi viveu nos seus dias, testemunhou a respeito de Deus, morreu, foi sepultado e seu corpo se decompôs. Mas nós temos expectativas emocionais de que todos nós somos grandes e que Deus vai fazer algo grande a respeito e através das nossas vidas, e nós acreditamos num produto falso que diz isso para nós a respeito tanto do que nós imaginávamos que espiritualmente nós íamos abalar, sabe, alguma coisa no mundo, ou também na nossa vida particular, seria um casamento arrebatador, uma carreira arrebatadora, uma vida, quando na verdade nós fomos chamados para viver uma vida comum para a glória de Deus. Mas, então, intelectualmente, João também estava lutando com o fato de que Jesus está realizando o seu ministério de uma maneira que parece que não vai de encontro às expectativas intelectuais que eles tinham. Então, essa é a verdade sobre as pessoas que têm contato conosco, como esse rapaz. Eu tenho resposta, mas parece que eu tenho buscado em Jesus respostas que parece que eu não estou tendo. E porque a vida é tão ruim, eu tenho uma resposta emocional que é um impedimento. E como Jesus pode fazer essas reivindicações tão exclusivas e no centro da mensagem dele ter algo tão perturbador para nós? Então essa é a pergunta do mundo moderno. Eu acho que a pergunta de João é a pergunta mais que mais se encaixa em nossa geração, à luz do sofrimento e do mal do mundo e à luz da ofensividade das reivindicações de quem Cristo é. Nós fugimos para um Jesus falso. Hoje, no mundo, a maior parte dos cultos vai ser a um Jesus falso. No próximo domingo, no mundo, a maior parte dos cultos vão ser a um Jesus falso, a um Jesus que é fabricado por causa dessas questões emocionais e intelectuais no coração das pessoas, e que para contornar isso as pessoas resolveram ir numa direção oposta do que aquilo que a Bíblia vai fazer conosco. Então, a resposta de Jesus é grande, é maravilhosa, porque ele podia dizer assim: quem é João para me questionar? Como é que João vem me perguntar se eu sou aquele? Isso é um absurdo.
Apesar de haver uma pergunta aqui, você vai ver que João, de certa forma não, ele faz a pergunta certa, e que há uma maneira de não fazer essa pergunta da maneira certa, que é como quase todo mundo faz a pergunta em relação a isso. Então, na pergunta de João, nós vamos aprender duas coisas fundamentais. Na resposta de Jesus, nós vamos aprender duas coisas fundamentais. A pergunta era: você é quem diz que você é? Você é mesmo o Messias? O que você diz sobre o que você é, para que nós possamos crer que você é? Então, as duas coisas que a gente aprende com a pergunta de João é que se um ser humano tivesse sendo levado pelo Espírito de Deus a realmente descobrir quem Cristo é, não é a gente querendo alistar mais alguém no nosso time, mas alguém que está sendo realmente chamado por Deus, a maneira com que ele vai olhar para Cristo, é que você nunca vai tentar se entender antes de compreender Jesus. Ou seja, você tem o primeiro passo que você está na direção do Jesus verdadeiro, do Jesus real, é que você não tenta se compreender para depois tentar compreendê-lo. Você sabe que se ele diz que ele é quem ele é, você só pode compreender você mesmo depois de compreendê-lo. E por não ser assim, a busca de quase todas as pessoas é uma busca falsa. E eu tive que mostrar àquele rapaz que as perguntas dele não eram perguntas, que ele não tinha pergunta nenhuma, que ele não tinha resposta nenhuma, porque ele não tinha nenhuma pergunta para Cristo. A segunda coisa é que você nunca vai ser capaz de parar de procurar quando um ser humano não é levado a encontrar Cristo como aquilo que ele é. Essa pessoa jamais vai ser capaz de parar de procurar algo para ser o seu Salvador, para ser aquilo no qual a sua vida é construída em torno de. Nunca. É algo que nunca termina. Então, muitas pessoas, como esse rapaz, dizem: eu quero ser cristão. Eu quero saber se o Evangelho é o que ele diz que é. Eu quero saber se o Evangelho é para mim. Eu quero saber se o cristianismo é para mim. Eu quero saber se o cristianismo é para a minha vida. Então, as pessoas podem abordar os problemas de maneiras um pouco diferentes, mas a pergunta central sempre é a pergunta de João. João tem um grande problema. Ele está na prisão, ele está prestes a ser morto, sua vida está por um fio, e ele faz uma pergunta. Como eu disse, João faz a pergunta certa, porque a pergunta de João só tem um interesse. Você é aquele que havia de vir? Você é o Messias? Ele não atrela isso a nada, ele não faz a pergunta como é muito comum: se você é o Messias, me tira da cadeia. Ou se você é o Messias, resolva esse problema que eu estou, resolva determinada coisa. Minha vida está uma bagunça, minha vida está um horror, minha vida está uma tragédia. Se você é o Messias, se você é Deus, se você é o Filho de Deus, então me tira daqui. Não, a pergunta somente é: você é aquele que nós estávamos esperando? Você vê, a pergunta dele é totalmente diferente da pergunta do ladrão da cruz, do outro ladrão, daquele que em momento algum tem um chamado eficaz a dois ladrões. Um dos ladrões diz o quê? Olha, se você é o Messias, se você é o Filho de Deus, desce da cruz e me salva também, salva nós dois. Porque se você descer da cruz e se você me salvar, se você fizer essas coisas, eu vou acreditar que você é o Messias. Se você fizer isso, você é o Messias. A pergunta, você é o Messias, está atrelada a uma coisa que a pessoa quer que ele faça. Se ele fizer, então eu vou crer, eu vou abraçar isso.
eu vou abraçar a ti como um Messias, se tu fizer isso que eu estou dizendo. Você vê que não há isso na pergunta de João. Há apenas essas duas maneiras de você abordar. Você é. Não há nada junto com isso, não há nenhuma condição junto com isso. Há um interesse focado na verdade de quem Cristo é. Por isso que, apesar das perturbações de João, você vai perceber algo essencialmente diferente, que marca algo diferente entre as pessoas que realmente são chamados por Deus. O que o ladrão está dizendo é o seguinte: prove que você é o Messias através de resolver algo que eu quero, através de fazer algo que eu preciso. João, lá na cadeia, ele manda, a pergunta é a seguinte: você é o Messias que nós estávamos esperando? Não há então manda me soltar, então eu estou preso, então eu posso morrer. Então, você só tem essas duas abordagens centradas em Jesus. A maior parte das pessoas, quando querem saber se Jesus ou querem crer em Jesus, a abordagem é se Jesus vai dar apoio a eles em algo que eles estão precisando, em algo que eles julgam necessitar. Eu estou pensando em ser cristão, eu estou pensando em abraçar o Evangelho, eu estou pensando nisso, mas eu gostaria de saber se é verdade, porque se Jesus fizer algo, eu quero saber o que Ele pode fazer para me saber se Ele é quem Ele diz que é. Então, por exemplo, eu quero ser médico, mas eu tenho poucos recursos para a universidade, eu não sei se vou passar. Jesus me ajuda a entrar na universidade? Ele me ajuda? Ele me apoia nisso? Ou então eu estou lutando com o meu casamento, meu casamento não está me fazendo feliz. Se eu me divorciar, mesmo assim, Jesus, tudo bem? Ou eu quero ver uma relação com essa mulher, com aquele homem, mas eu não vou me casar, Jesus me aceita? Ou, enfim, a pessoa levanta 1000 questões, ou meu casamento está horrível, Jesus vai salvar meu casamento? Ele vai fazer o meu marido ser assim, um assado? Ou vai fazer minha esposa ser dessa forma? Essa é a abordagem. Eu tenho um problema de autoestima, eu tenho um problema com culpa, e eu estive em um monte de relacionamentos, a pessoa diz, abusivos. Se eu vir a Jesus, Ele vai fazer eu me sentir bem comigo mesmo? Ou Ele vai me fazer eu me sentir culpado em muitas coisas? Eu quero saber. Ou eu sou gay, eu quero saber se quando eu vier ao cristianismo, eu vou ser apoiado e abraçado, ou vai ser dito que a minha posição não é certa, correta? Qual é a resposta para esse monte de perguntas? A resposta de Jesus é: essas perguntas estão erradas. Estão erradas. E essa também devia ser a resposta da igreja para todo mundo. Essas perguntas estão erradas. Aquele rapaz disse para mim que tinha um monte de perguntas. Eu falei: me faz quais são? Me diga algumas perguntas que você tem, que parece que você não está recebendo a resposta. Eu tinha que fazer ele enxergar que ele não tinha pergunta nenhuma, que ele não tinha nenhum anseio por informações, porque é isso que é pergunta, sobre Jesus, não tinha nada. Então a primeira coisa que Jesus diz é que isso é a pergunta errada. Essa coisa, eu quero saber o que você vai fazer sobre a minha vida, para mim saber se eu me entrego a você, isso é totalmente arminiano, né? Assim, para mim saber se entrego a minha vida a você, eu quero saber o que Ele vai fazer por mim. É óbvio que quem prega diz que Ele vai fazer um monte de coisa e estimula o outro a se entregar exatamente
vendendo o pacote do Jesus falso, porque essa pergunta, ela é a pergunta que não deve ser feita, ela é a pergunta errada, porque você quer saber se Jesus é o Messias na maneira ou em resposta a Ele te apoiar em algo que você já decidiu ser certo. Você já decidiu o que é o melhor para a sua vida. Você já decidiu que aquilo é o que deve acontecer. Você já decidiu como sua vida deve ser. Você já decidiu como sua vida deve correr para que você viva uma vida plena. E você vai decidir se ele é o Messias, se ele apoia isso ou se ele está engajado nessa mesma coisa ou não. Em outras palavras, o ladrão diz: eu sei que o melhor para mim é descer da cruz. Eu sei que o melhor para mim é viver mais muitos anos. Isso eu já sei, não preciso de você para me dizer o que eu acho, o que é melhor para a minha vida. Eu já sei o que é melhor para a minha vida. Agora vai saber, se você é o Messias, faz eu descer da cruz. Desce da cruz, me faz descer da cruz. Porque se você fizer isso, você é o Messias. Ou seja, você é o Messias se você fizer aquilo que eu já sei ser importante, melhor, certo e errado na minha vida. Já João Batista não, a pergunta é: você é a pessoa? Você é o Messias? Você é quem as promessas dizem que você é? Então você vê, a razão de João está certa, eu vou mostrar por quê. E a razão do ladrão é totalmente errada. Mas a razão de João não é certa só porque é mais espiritual, não. É porque é sensato. É porque é racional. Faz sentido, é óbvio que ela é espiritualmente correta, mas ela faz sentido racional e a outra não faz nenhum. A outra é um absurdo. É sensato, ou seja, o ladrão e todas as pessoas que pedem uma das coisas que eu falei antes, ou qualquer outra coisa, ele vai me apoiar nisso, ele vai aceitar isso, ele vai fazer aquilo outro. Eles já sabem como sua vida deve ser vivida. Eles já sabem como sua vida deve correr para que eles sejam plenos. Eles já sabem. Agora, como é que eles sabem disso antes de saber se Jesus é o autor da vida? Porque o que você está dizendo é o seguinte: você é o autor da vida. Se você for o autor da vida, você vai fazer isso. Não. Se eu estou... se a questão é se ele é o autor da vida, eu só posso saber como minha vida deve ser depois que isso está estabelecido. Se ele é o autor da vida, então eu não sei nada sobre como minha vida devia ser. Se ele não é, ele não tem nada para me ajudar. É totalmente irrelevante. Se ele não é o autor da vida, então não há ajudas vindas do Evangelho ou de Cristo para mim. Agora, se ele é o autor da vida, eu não posso saber antes como a vida devia ser para ele fazer o que eu quero, para saber se ele é o autor da vida. Isso não faz sentido. É como se eu conhecesse, sei lá, J.K. Rowling, e para saber se ela é a autora, eu falasse assim para ela: se tu escrever isso, 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 e acontecer isso, 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 e aquele personagem fazer isso, 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 eu vou saber que você é a autora. Não. Você está sendo o autor da história. Você, para saber se eu sou a autora, é porque eu digo a você como eu determinei a história. Você só pode entender a história a partir de mim, porque eu sou a autora do livro. A história flui de mim, essa história. Você não pode determinar se eu sou o autor com você decidindo o que é a história. Então, como o mundo pode supor, ou qualquer um de nós, supor o que deve ser a vida e como a vida deve ser para decidir se alguém te criou ou não? Se você foi criado, ou se você é um acidente, você não pode estabelecer as condições. Como você pode saber qual o propósito da sua vida antes de saber de conhecer o autor da vida? Como você pode saber o propósito de qualquer aparelho, de qualquer objeto que chegue a você, sem que o autor diga qual é o propósito daquilo? Então, João, ele não disse: eu sei que eu preciso estar fora da prisão, portanto, se você for o Messias, me tira da prisão.
Não, a pergunta de João é: você é o autor, você é o Messias prometido? Essa é a pergunta que importa. Porque se Jesus não é o autor da vida, então realmente cada um de nós está na escuridão sobre o que pode cumprir a nossa vida sem objetivo, a nossa vida sem sentido. Mas se Ele é o autor, é o que João está dizendo, se tu és o Messias, então se for a vontade de Deus que eu fique na cadeia, isso está ótimo. Não é eu sair da cadeia que decide isso. Se então, seja qual for o sacrifício, seja qual for o final da minha vida, isso não é nada, perto dessa verdade maravilhosa de quem tu és, o autor e o centro em torno do qual minha vida gira. Tudo está bem. Se tu és realmente o Messias, eu posso perder o pescoço. Não há condições. Se tu és o Messias, tu é que decide o que é melhor. Teu plano, tu sendo o autor da vida, tu é que determina como a vida deve ser. E a minha vida deve girar em torno disso. Então João não é tolo de pensar que sabe o que é certo e errado, para depois, baseado no que já sabe, decidir se alguém é o Criador ou não é o Criador, não é? Do universo, o Senhor da nossa vida. Então você vê, não é só que João é mais espiritual, é mais sensato, O outro, é óbvio, que é tolo do ponto de vista, sim, meramente racional, não é? Porque eu decido como a vida deve ser, e se tu fizer o que eu quero, eu decido que você é o autor da vida. Isso não faz sentido nenhum. Isso é ridículo. Se Jesus é quem Ele diz que é, então você é totalmente diferente do que você devia ser agora. E eu também. Se Ele é o centro de todas as coisas, então é óbvio que a vida de todo mundo que nasce no mundo está totalmente errada. Não faz sentido você dizer, se você diz que você é quem você é, deixe a minha vida ser do jeito que eu quero que seja. Porque se eu estou dizendo que você é o autor e o centro da vida, então o que eu tenho que dizer, me diz como a vida deve ser. Me diz como a minha vida deve ser vivida. E não, se tu me ajudar a viver como eu quero, tu é o autor, tu é o Messias. Então, uma das razões pelas quais as pessoas falam como esse rapaz comigo, e dizem que não receberam nenhuma resposta, é porque eles não tinham nenhuma pergunta para Cristo. É isso que eu fiz ele ver. Ele não tinha nenhuma pergunta, não tinha nenhuma questão, então ele não tem nenhuma resposta. O que ele tem é uma ordem, é uma ameaça, é uma exigência. E ele não tem resposta porque ele não tem pergunta. Quando você vem para Jesus com condições, quando você chega e diz, bem, eu estou interessado em acreditar em ti, contanto que você conserte o meu casamento. Se ele é o Filho de Deus, se ele fizer cumprir isso que vai me fazer feliz, eu vou acreditar nele, ele vai me ajudar. Em outras palavras, você está indo ali com condições. É que é óbvio, você já está dizendo antes, eu não quero saber se ele é diferente de mim, eu quero determinar quem ele é e o que ele faz e o que a vida é. É óbvio que você não está procurando a vida, é óbvio que você não está fazendo perguntas para saber como a vida deve ser, é óbvio que você não está fazendo perguntas para saber como o casamento deve ser, como a carreira deve ser, como o final da nossa vida deve ser, como nós devemos viver, como nós devemos sofrer. É óbvio que não há um interesse em saber o como das coisas a partir do autor. É óbvio que eu já decidi todas essas coisas, outras palavras, eu realmente não quero saber, eu não tenho perguntas, eu tenho exigências. Se
ele fizer as coisas como eu acho que a vida deve ser, eu então vou dar esse crédito. Então você não está pedindo informações, você está dando ordens. E é por isso que a pessoa disse que ela não tinha respostas. Então o que a pessoa está dizendo é o seguinte: eu vou ter um relacionamento contigo enquanto tu fizer o que eu quiser. Eu vou fingir que tu é o autor da vida enquanto eu dirigir a vida. Eu vou fingir que você é o autor das coisas enquanto você fizer a minha vontade. Eu vou fingir que você é o Senhor e o centro, e vou dizer que tu é o Senhor, e vou aceitar tu como o Senhor, enquanto tu fizer o que eu acho que a vida deve ser, independente daquilo que tu dizes, porque eu já sei como a minha vida devia ser. Então, isso não faz nenhum sentido. Você vê, as pessoas não estão fazendo pergunta nenhuma. Depois de conversar com aquele rapaz, eu tive que mostrar ele: você não tem nenhuma pergunta para Deus. Você tem ordens, você tem exigências, você não vai ter respostas, porque elas não existem. Então, eu estive muita procura de Cristo e do Evangelho, mas parece que eu não estou obtendo respostas. É porque, quais são as perguntas? Você não tem pergunta. Ele não está dando qualquer resposta, como não deu ao ladrão que disse: se você for, você vai fazer o que eu acho que é certo, que é descer da cruz. E eu descer da cruz. Não, se ele era o rei do universo, ele sabe se a cruz é importante, ele sabe se morrer na cruz é o centro da história, ele sabe que aquele é o plano eterno, ele sabe de tudo, ele sabe que a cruz é fundamental, ele sabe que na minha vida eu vou estar dentro daquele grande plano eterno, ainda que o final dele seja eu também morrer na cruz como o outro ladrão. Você vê, ele não tinha pergunta, ele tinha uma exigência. Ele julgava saber coisas que, se fosse verdade ele ser filho de Deus, a cruz não faz sentido. Só que a cruz fazia todo sentido, ele sendo filho de Deus. Só que a cruz era o centro do plano de Deus. Esse é o problema de alguém achar que tem perguntas, quando na verdade ele tem ordens para Deus. Ele estipulou, ele já decidiu como a vida deve ser, e decidiu que ele vai abraçar um Deus que for exatamente dentro desse molde. Então, se você tem alguma condição, você não quer conhecer Deus. Se alguma pessoa tem alguma condição para ir a Cristo, ela não quer ir a Cristo, ela não está sendo chamada pelo Espírito Santo. Ela pode levantar a mão, porque ela tem necessidades emocionais e dramas intelectuais, e um monte de pessoas pode fazer ela levantar a mão e fazer ela fazer uma oração, mas ela não está achando Jesus real, não está tendo uma relação, não está tendo um contato. Pior ainda, é porque depois a igreja vai dizer: você agora é um filho de Deus. Você não quer saber, você não está aberto. A pergunta de João é: você é aquele? Você é o Messias? Porque se é, então tudo que tu determinares é bom. Não há condição. É aí que começa a realidade da nossa relação com Deus. Porque se Ele é quem Ele é, a razão de todas as coisas, se nele tudo foi criado, se tudo foi criado por Ele, para Ele, então a partir desse instante, Ele vai mudar minha perspectiva da prisão. Sabe, a minha ideia de prisão é tão somente isso é o que Ele quer para a minha vida? Então eu posso dizer como o apóstolo Paulo: eu não tenho minha vida por preciosa. Ou ele pode dizer: contanto que eu glorifique a Cristo, eu quero glorificá-lo com a minha vida e com a minha morte. A prisão vai trazer mais glória para Ele. Então, uma vez que Ele é quem Ele diz que é, a minha perspectiva sobre casamento muda, sobre sexo, sobre eu ser médico, entrar na universidade, não entrar na universidade, tudo muda. Você vê, tudo que era um condicionante não existe, tudo vai ser mudado, se Ele é a razão de todas as coisas, e se é esse lugar que finalmente eu, ao ser chamado eficazmente,
ele ocupa na minha vida. Então, como eu posso fazer perguntas? Como racionalmente eu poderia fazer perguntas? Se eu já tenho uma suposição sobre o que eu sou, sobre o que minha vida deve ser, sobre como deve ser o casamento, sobre o que é certo e errado sobre sexo, sobre o que é certo e errado sobre a minha carreira, o que é certo e errado sobre a minha morte, o que é certo e errado a respeito dos meus sofrimentos, se eu já sei tudo isso, se eu já decidi tudo isso, é óbvio que eu não estou procurando o autor da vida, ou o Senhor, eu só estou procurando suporte para o meu próprio senhorio. Se você vir com condições, você nunca vai conhecer, e a maior parte das pessoas hoje nunca conheceram o verdadeiro Cristo, porque não só elas vieram com condições, mas elas foram estimuladas a isso. Elas ouviram algo que é o oposto do que a Bíblia diz. Então a primeira coisa que João nos mostra é que você não pode compreender a si mesmo até ter encontrado Cristo, não pode ter compreendido o casamento, você não pode ter compreendido nada sobre a vida, por isso você não pode usar nada sobre a vida para medir se ele é ou não quem ele é, porque você só pode fazer isso se você julgar que antes de conhecê-lo, você já sabia para que era o propósito da sua vida, já sabia o que é a felicidade, já sabia o que é a glória, o que é a vida eterna, você já tinha que saber as coisas antes de conhecê-lo. Ele que é a fonte de todo o conhecimento como autor da vida. Então a primeira coisa é essa: você não é capaz de se compreender você mesmo, nem compreender todas as coisas à sua volta, a sua vida, nem o que é bom e o que é mal, de maneira geral, nem o que é bom ou mal para você mesmo, antes de conhecê-lo. Portanto, antes de compreender Cristo, quando você compreende a cruz. Se você quiser antes definir que cruz é um absurdo, que um Deus jamais morreria na cruz, então você não tem mais como conhecê-lo. Sabe? É depois que você o conhece que você começa a compreender tudo. Por isso você nunca pode usar as determinações do que você já fez antes para julgar Cristo. O chamado dele nunca é feito e está sendo feito em corações assim. Portanto, todas as pessoas que verdadeiramente vieram a Cristo vieram sem nenhuma condição, zero condição. A única questão é: ele é o autor da vida. Todas as coisas foram criadas por ele, para ele, incluindo minha vida e todas as coisas que acontecem em minha vida. A segunda coisa que a gente aprende, apesar de não podermos demorar, é que você nunca vai parar de olhar para algo que dê fundamento para a sua vida. João pergunta assim: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? João sabe que se Cristo não é a base central da sua vida, alguma coisa vai ser. Ninguém vive baseado em si mesmo. Então você, por nós sermos quem somos, seres como fomos criados, e mais ainda seres agora caídos, isso é só um agravamento. Então, agora nós precisamos de um Salvador. Eu estava ouvindo outro dia uma música antiga, de 1960 e pouco, do The Righteous Brothers, que chama, o nome da música é Alma e Inspiração. Você vê, é uma música de amor, mas a música diz assim no verso, em inglês, né? Você é minha alma, a inspiração do meu coração, você é tudo que eu tenho para me apegar, você é minha alma, é a vida no meu coração. Sem você, o que existe de bom em mim? Sem você, o que eu sou? Isso é o que um amante está dizendo para alguém que ele ama. Mas você vê, tem essa conotação espiritual. Você pode dizer, isso é uma pessoa com uma dependência emocional de outra pessoa. Então, é isso. A vida humana, ela sempre está procurando algo fora dela para dar suporte a ela, porque é óbvio que é uma desesperança nela mesma. Você pode não estar olhando para igual a música, para o amor de alguém assim, ou sim.
Você pode estar olhando para uma carteira, para uma carreira, para uma pessoa, para um sonho. Você está olhando para algo, tem que ser assim. Você é o Messias que nós esperávamos, ou vamos esperar que o Messias, o nosso Messias, seja outra coisa? O nosso Salvador, o que dá sentido à vida, aquilo no qual a nossa vida vai girar em torno de. Não há como escapar disso. Você é a pessoa que nós devemos olhar, mirar, e nossa vida girar em torno, ou ela vai girar em torno de alguém, do romance, da carreira, para nos dar sentido, para a gente dizer que de alguma maneira encontrou, sei lá, um pouco de felicidade, um pouco de sentido na vida. Você não vai ser capaz de parar de olhar. Nenhum ser humano é capaz de parar de olhar buscando, e essa busca não tem fim, a não ser que o que Agostinho disse, nossos corações não encontram descanso enquanto não descansarem em Ti. E é isso que João está dizendo. Então você vê, a pergunta nos ensinou essas duas coisas básicas, que desnuda muito do que o Evangelho é nos nossos dias, desnuda a falsidade de pessoas que dizem que estão buscando Deus. Precisou eu mostrar aquele rapaz que ele não tinha nenhuma pergunta para Deus, que ele disse que não estava achando respostas, mas ele não tinha perguntas, ele tinha exigências, ele tinha condições, portanto, ele estava distante da verdadeiro coração que está buscando simplesmente você é o centro da vida, você é o Criador, todas as coisas saíram de Ti, todas as coisas devem girar em torno de Ti, não tem um condicionante, como o ladrão, a diferença entre o ladrão e João, se tu faz eu descer, ou seja, eu já sei como tudo tem que ser, e se você fizer tudo como eu já sei que tem que ser, tu é o autor, tu é o Senhor, o que é ridículo, é uma contradição racional, além de ser um problema espiritual. E nós podemos aprender duas coisas com a resposta de Jesus. Jesus podia ter respondido: João, que pergunta é essa? Eu não vou responder nada. O que está acontecendo com você? Mas ele responde, porque a pergunta é certa, como nós vimos. Ou seja, quando a pergunta é certa, ela sempre tem respostas certas, respostas profundas. E não só nesses versos, mas na continuação desse capítulo, no outro, Jesus vai continuar dando respostas profundas a isso, que é óbvio nós não vamos ver hoje. Então, mas você vê, ele vem e não há condições. E Jesus realmente lhe dá duas respostas, porque a pergunta é certa e rara. É óbvio que foi porque havia um drama emocional e um drama intelectual que a gente vai ver agora em João, que a pergunta surgiu. É óbvio que todos nós devemos chegar ao ponto em que isso esteja solucionado, mas enquanto não está, a pergunta certa tem resposta, porque é a pergunta da busca certa e não da errada. E a resposta de Jesus diz que você vai saber que eu sou o único, sou o centro de todas as coisas. Só sabe isso, só teve contato comigo de fato, um contato real comigo. Primeiro, aquela pessoa que sentiu a minha ofensividade. Há uma ofensividade em mim que a pessoa precisa sentir. E a resposta a essa ofensividade, você vai sentir a minha ofensividade. Então, como nós sabemos que nos deparamos com o Jesus real, com o Jesus verdadeiro, com o Messias? A primeira coisa que Jesus diz você vai ser incapaz de saber, de conhecer a mim de fato, se quando você me viu, você não ficou ofendido. Você não viu, não ficou ofendido, mas você não viu minha ofensividade. Você não viu que havia um elemento ofensivo no Jesus real.
E como você responde a isso? Onde está isso? No versículo 6. Bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em mim, ou bem-aventurado é aquele que não se ofende comigo. Essa é uma das bem-aventuranças mais estranhas que eu já vi, né? Talvez seja a mais estranha da Bíblia. Isso sempre é o prenúncio da bênção de Deus. Então, feliz é o homem que não se ofende comigo. Agora, se Jesus fosse o Jesus construído, o Jesus emocionalmente inofensivo, construído pelo Evangelho dos nossos dias, por que razão alguém ficaria ofendido com ele? Jesus tem um plano maravilhoso para você. Aí eu paro no sinal e digo: Jesus te ama. O cara, se se ofender com o quê? Que ofensividade há em Cristo? Grande parte do que é chamado o Evangelho da nossa geração. Não tem ofensividade nenhuma. Essa bênção é muito estranha. Bem-aventurado aquele que não se ofende comigo, ou que não fica escandalizado comigo. Primeiro você deve sentir que há nele elementos, e quando você ouve a respeito, elementos ofensivos. Mas bem-aventurado é aquele que, ao perceber essa ofensividade, não se ofende. Essa é a bênção. Se você, ao olhar para Cristo, de qualquer maneira, se um ser humano olhou para Cristo de uma maneira tal, e alguém apresentou para ele, ou ele ouviu, ele ouve, e ele nunca fica ofendido, então ele não entendeu. Ele nunca teve um contato com Jesus real, nunca o Jesus real foi sequer pregado para ele. Ele não tem nenhum contato real com o Jesus verdadeiro. Por outro lado, ele diz: se você, ao sentir essa ofensividade, que é prova de que você teve um contato com o Jesus real, você sente a ofensividade. Agora, se você se ofender, você também não tem parte com ele, você não está nessa bênção. Então, a pessoa religiosa sentimental, que é o que enche a nossa geração, e o cético, aquela pessoa que não acredita em nada, são iguais. Porque sem ver o verdadeiro Jesus e a ofensividade dele, você não pode ter a bênção, que é a bem-aventurança. João sentiu a ofensividade. A resposta de Jesus é: bem-aventurado aquele que não se ofende. Ou seja, que vai perceber essa ofensividade, mas não se ofende. A princípio, João está perturbado. Jesus está dizendo: você está sentindo a minha ofensividade. Isso é bom, isso é bom. Isso é bom. Todas as pessoas que se sentirem ofendidas, de fato, no centro, não perifericamente, mas no centro do que ele é, por Jesus, nós pelo menos podemos dizer para ela: você está tendo contato com Jesus real, com Jesus real. Essa é a razão dessa ofensividade. E por que ele sente isso? É a mesma razão pela qual eu ouço nas ruas, na internet, são as reivindicações de Cristo e da cruz que ofendem profundamente o ser humano e ofendem quase todo mundo que se diz cristão hoje. Então, em primeiro lugar, são as reivindicações. João estava esperando o Messias com todo Israel, e ele foi um dos que proclamou o Messias. Mas é óbvio que todo judeu sensato, todo judeu reverente, não esperava um Messias megalomaníaco, não esperava um Messias que fizesse declarações completamente megalomaníacas. Esperavam alguém que Deus ia enviar para libertar, sendo ungido de Deus para Israel. Mas quando ele ouviu o que Jesus estava falando, e o ministério de Jesus estava fazendo declarações que era inimaginável para todos aqueles que esperaram sensatamente o Messias. E qualquer pessoa que lidar com Jesus real vai sentir essa ofensividade e a ofensividade da cruz. As reivindicações de Jesus são surpreendentes. Ele está dizendo: olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, ele afirma que ele é eterno, que todas as coisas fluem dele. Ele afirma que ele é divino. Ele diz assim: eu vou voltar para julgar os vivos e os mortos,
o céu e a terra. Jesus nunca desencorajou alguém que o adorou. Você vai ver anjos desencorajando as pessoas que por alguma razão o adoraram, ou os apóstolos, mas ninguém que se prostrou aos pés de Jesus e adorou a ele foi desencorajado. Todo mundo percebia isso. Então, as pessoas só tinham duas opções: ou esse cara é megalomaníaco e acha que realmente ele é Deus, ou ele é Deus mesmo. Mas não tem um lugar no meio que você possa colocar ele. Ou ele é Deus ou é maluco, é Deus ou é megalomaníaco, porque ele recebe adoração. Ele diz que existe desde o princípio. Ele diz que antes que Abraão existisse, ele é. Há um lugar que Jesus, assim, de maneira fortuita, diz assim: eu continuo enviando profetas. O que ele está dizendo é o seguinte: todos os profetas que vieram, eu que enviei Moisés, depois enviei todos os profetas que vieram a Israel, e eu continuo enviando profetas. Ele está dizendo: eu sou o poder por trás do universo, eu sou o poder por trás da criação, eu sou o poder por trás da existência de tudo que existe no céu e na terra. É óbvio que até os irmãos de Jesus acharam em certo momento que queriam levar ele para casa porque achavam que ele estava ficando louco. As reivindicações eram grandes demais. Estava além todos os judeus sensatos, como João, que esperavam o Messias, não esperavam alguém megalomaníaco que fizesse afirmações totalmente fora. Então é óbvio que todo mundo ficou ofendido por essas reivindicações. Todos eles. Jesus puxou todo mundo para um lugar muito mais distante do que o Messias inofensivo que todo mundo esperava. Devido a essas reivindicações, ou Jesus é a pessoa mais perversa que veio ao mundo, ou ele é Deus. Você e nem ninguém tem uma outra opção. Ninguém pode dizer que ele era uma pessoa boa, um ser humano bom, um grande mestre, um grande profeta, um grande líder. Ou ele era perverso, megalomaníaco e maluco, ou ele é Deus e deve ser adorado. Então, na verdade, ele era um Messias muito, muito, muito maior do que João poderia ter esperado. É um Messias muito maior do que todo mundo poderia ter esperado. Ninguém esperou Deus vir ao mundo. As reivindicações dele eram totalmente do Jesus real, totalmente ofensivas aos irmãos dele, na carne, às pessoas. Ele era um enviado de Deus, ele era Deus. E João percebe que se ele é, e se você perceber, diferente de declarações vazias, se ele é quem ele é, então nosso compromisso com ele é ilimitado. Então o que Paulo diz, minha vida não tem importância contanto que honre ele, é a vida cristã normal, é o que devia ser normal para todos os seres humanos. Se os versos que diz que tudo foi criado por ele, para ele, e por causa dele todas as coisas foram feitas, é verdade, então você vê, não há nada na vida que eu coloque como um si nessa relação. Se ele quiser que eu seja queimado numa fogueira, isso estará totalmente dentro daquilo que é bom para mim, finalmente, que é o que aconteceu com tantos, e como vai acontecer com João, que vai realmente ser decapitado. João percebe que se Jesus é o único, se ele é o Deus eterno, se ele não é mau, se ele não é louco, se ele não é megalomaníaco, você só tem um tipo de relacionamento com ele, um tipo de relacionamento que ele é totalmente o Senhor da sua vida. Ele diz como deve ser a vida, ele diz como deve ser o sexo, como deve ser o casamento, como deve ser seu pensamento, o que faz você feliz, o que é a eternidade, o que é a felicidade, ele diz tudo. Ou você não pode ter uma relação com ele. Um relacionamento com um Messias ofensivo significa que esse relacionamento é todo absorvente, ele é ilimitado, não existe um limite no compromisso. Se existir um limite, você não tem contato com Jesus real. Se existir uma coisa na sua vida, uma área da sua vida, algo na vida que você diz, isso aqui é um limite, você não tem contato com Jesus real, porque o real é esse. Então João está, como todos os outros,
preocupado e ofendido com essas reivindicações. Porque com essas reivindicações também ele está dizendo, olha, se você se relaciona comigo, eu sou o Senhor. E eu posso determinar que para maior glória minha e para sua maior alegria, você deve ser um mártir. É isso que Pedro teve que entender quando ele disse para Pedro, Pedro, você vai ser um mártir, você vai morrer. E Pedro perguntou assim, mas e João? O que tem, João? Eu que decido. Eu sou o Senhor, não tem uma coisa assim, não, ele tem que ser mártir também. Então tem que acontecer com ele isso também, porque se vai acontecer comigo, não. Eu vou ser mais glorificado em você ser mártir, mas eu não vou ser mais glorificado em João ser mártir. Essa é a relação. Se ele é quem ele diz que é, só existe esse tipo de relação. Essa é a aplicação para as nossas vidas, se a gente tem ou não uma relação com Jesus real e não com um emocional que a gente, como grande parte da nossa geração, criou para nos relacionar. Ou seja, a relação é de maneira absoluta, eu sou o Senhor e você é o servo. Não há nada no meio, não há mais, não há senão e não há limites. Ou então eu sou louco, ou então ele é um megalomaníaco. Você vê, essas são as duas únicas opções, não há nada no meio, isso é perturbador. As reivindicações de Jesus são perturbadoras, porque ou é isso, ou ele é louco. Você não pode ficar no meio. A maioria das pessoas tentam, como eu disse, não é só algo espiritual, é algo racional, tentam ficar no meio, mas não há lugares nenhum no meio, é uma posição ou a outra. Em segundo lugar, a cruz, é o tempo que nós temos para encerrar. Então, João sabe para onde o que Jesus está fazendo está levando Jesus, porque João já tinha feito um caminho assim. A carreira de Jesus está tomando os passos que a carreira de João tomou até ele estar lá naquele lugar onde ele vai ser decapitado. Jesus está tomando o caminho da fraqueza. Ele não está juntando um exército. Ele não está sendo nada que se esperava do Messias que libertaria Israel. Ele não está juntando um partido político, ele está vulnerável. João está vendo que os passos que ele seguiu são exatamente os passos que Jesus está seguindo. Isso vai levar ele ao ponto de ser esmagado, como João, como um inseto. Então isso faz João ficar confuso, porque uma coisa era ele que veio anunciar o Messias, acabar assim, porque ele precisava assumir mesmo, mas não o Messias, não o Messias. Paulo diz que se Jesus tivesse vindo em poder e dissesse, olha, eu estou vindo para salvar vocês, e eu vou ser o exemplo, eu vou liderar uma campanha de salvação, me sigam os que querem ser salvos, a gente não ficaria ofendido, não haveria ofensividade. Mas Paulo diz que a cruz nos ofende. É por isso que Paulo disse, não só que vai pregar Cristo, eu vou pregar Cristo e este crucificado, porque eu vou pegar a ofensa da cruz. Eu nunca vou pregar Cristo sem ofensa. A ofensa vai estar lá, a ofensa vai estar sempre lá. Essa ofensa, por exemplo, imagine, tem presentes que você só pode ver como presente se você abraçar a ofensa. Abraçar a ofensa. Mas e se eu te dou um livro, e eu falo assim, um presente que eu comprei para você, isso é importante para você, eu comprei para você. Você abre o livro e está assim, como não ser infantil? Você vai perguntar assim, mas por que você me deu um livro assim? Não, porque você precisa. Você só vai ver isso como um presente se você abraçar a ofensa. Se você não abraçar, você vai ficar com raiva, porque é absurdo. O cara me acha um infantil. Ou como não ser um idiota, o nome do livro. Esse livro aqui é o livro que você precisa ler. A tua vida vai mudar ao você ler esse livro. Aí você abre, que legal, vai ser um livro maravilhoso. Como não ser um idiota. Você vai perguntar, por que você me deu um livro de como não ser um idiota? Porque é isso. Você precisa se libertar da idiotice. Você vê? João é ofendido, porque alguns presentes não podem ser aceitos se você não admitir
que você é o idiota que precisava do livro, que você é um desajustado e você é infantil. Mas nunca houve um presente mais ofensivo que a cruz. Tudo isso que a gente falou, que parece ofensivo, como não ser um idiota. A minha esposa me deu um livro assim outro dia. Ela chegou em casa e disse assim, comprei um livro para você. Estava passando na livraria, tinha um livro ótimo. Aí me deu, eu abri, o que você precisa saber para não ser um idiota. É um negócio assim. Eu falei, obrigado. É o mínimo. Não era o que você precisava saber, era o mínimo que eu precisava saber para não ser um idiota. Agora, nunca houve um presente como a cruz. Se eu tivesse dito, aqui está o meu exemplo, eu vim do céu, eu sou filho de Deus, e eu vou liderar, se vocês me imitarem, vocês vão ser salvos, vocês vão chegar, eu vou mostrar o que vocês devem fazer, mas ele vem em fraqueza. E a cruz diz o seguinte, você é tão mau, que você merecia a ira infinita do meu Pai. Não há nada que você faz que possa fazer você chegar à presença dEle. Não há nada que você faça que possa dar prazer a Ele. Tudo que você faz só merece a sua ira. E a cruz, na cruz eu vou receber essa ira infinita que você merece. Você vê um presente ofensivo. Você merece o inferno. E a única maneira não é só, e isso é inexorável, de tal maneira que não tem só como o meu pai dizer, olha, eu vou passar por cima disso. Não, ele vai ter que derramar a ira, porque seus pecados foram verdadeiros e você merece uma ira real. De tal maneira que só se a ira real for exercida, você pode ser livre dela. Ou seja, Jesus não desvia a ira de Deus, ele absorve a ira de Deus. A ira é destinada àqueles que o Pai deu a Ele. A mensagem da cruz é totalmente ofensiva ao ser humano. Ele tem que abraçar isso. É muito pior do que um livro Como Não Ser um Idiota. Você vai ter que sentir essa ofensividade. Ou Jesus nunca vai ser uma presença transformadora na vida de alguém. Nunca foi. E isso é que nos liberta de um Jesus sentimental. Jesus te ama, Jesus tem um plano maravilhoso para a sua vida, não tem nenhuma ofensividade. Ou então muitas pessoas dizem, olha, o Evangelho é uma notícia, queridos, uma notícia a respeito disso. É óbvio que há frutos do Evangelho. Muitas pessoas dizem, o Evangelho é fazer caridade. Fazer caridade, não tem nada de Evangelho em fazer caridade. Primeiro, qualquer um pode fazer caridade. E o que há de ofensivo nisso? Não há nada de ofensivo. A mensagem do Evangelho é a razão pela qual a igreja está no mundo. Todos nós, como filhos de Deus, vamos viver de uma tal maneira no mundo que vai expressar frutos, o fruto do Evangelho. Mas o Evangelho é uma notícia. É uma notícia sobre Cristo, sobre o que Deus fez. E no centro dela está essa ofensividade final. Então, alguém só tem contato com Jesus real quando ele foi livre do Jesus inofensivo que é pregado aos montes. Então, quando alguém diz assim, eu acredito que Jesus é um mestre do amor, o que há de ofensivo nisso? Não há nada de ofensivo nisso. Ou então, eu acredito que Jesus Cristo, Ele nos ama do jeito que nós somos. Então isso não tem, se isso é verdade, não existe cruz. Por que é necessária a cruz? Esse é um Jesus falso. Ou Jesus é aquela pessoa que nos ensina a dizer, eu amo você como você é. Mas no esforço de tornar Jesus inofensivo, as pessoas criam um absurdo sem sentido, uma história monstruosa. Tinha um seriado americano chamado Senhor Rogers. Ele é um seriado assim um dos que mais ficou na TV americana. Ficou de 68 até 2001. É um senhor, é para criança que ensina as crianças, leva ela para passear e conhecer fábrica, conhecer as coisas, e tem um bairro imaginário, enfim. Mas o bordão do Senhor Rogers ei, eu te amo do jeito que você é. Agora, quem crucificaria o Senhor Rogers?
Quem crucificaria alguém assim? Por que o mundo odiaria alguém assim? Porque Jesus diz: o mundo me odiou. Porque o mundo odiaria alguém que simplesmente é essa coisa inofensiva. Todo mundo que tem um Jesus inofensivo não conhece o Jesus verdadeiro. E apesar deles falar sobre Jesus e sobre cruz, você vê, a história que eles contam é uma história fantasiosa que não faz sentido racional. Porque alguém se reuniria para matar alguém assim? Pessoas assim não são mortas no mundo. Quando a pessoa diz: eu não acredito num Deus de ira, eu não acredito num Deus que acha que eu sou totalmente depravado. A maioria dos cristãos hoje não acredita que são totalmente depravados, portanto não merecem a ira final de Deus. Por isso tem cada vez mais dificuldade com a doutrina sobre a ira de Deus. Quando Deus vai falar sobre o seu amor, Ele diz que Ele nos amou porque nós ainda éramos seus inimigos, e Ele ofereceu seu Filho como propiciação, ou seja, como um sacrifício que aplaca a sua ira contra o pecado. É assim que o amor dele é descrito. Se você tem um Deus que ama todo mundo e que aceita todo mundo como é, a cruz é totalmente indispensável. Não há necessidade de evangelho, não. É um Deus inofensivo, é um Jesus inofensivo, um evangelho inofensivo. Ou seja, as pessoas não sentiram a ofensa do evangelho. Agora, como nós não podemos nos estender a respeito disso, o que Jesus está dizendo é o seguinte: bem-aventurado é aquele, a gente aprendeu duas coisas na pergunta de João e duas coisas na resposta de Jesus. Bem-aventurado é aquele que primeiro sente quão ofensivo é, mas não se ofende. Sabe? Não se ofende. Ou seja, essa é a essência do chamado eficaz. É não que você não vê Jesus como ofensivo, você não vê a mensagem do Evangelho como ofensiva, você vê como algo só maravilhoso e doce. Não, você sente a profunda ofensividade sobre tudo que você é, tudo que você merece. E se você não sentir sua ofensividade, o Evangelho nunca será uma presença transformadora na sua vida. Você vai pensar em Jesus só como um ajudante, ou uma espécie de exemplo, ou você vai ser esses cristãos, ou ainda quem não é, que diz: se Jesus fizer isso, eu vou fazer aquilo. Porque é óbvio que ele não está em contato com Jesus real. Essa pessoa nunca vai estar extasiado pela glória e pela alegria da graça de Deus. Então você vai ver seu crime, você vai ver o valor infinito de Deus, você vai ver o quão ofensivo, quanto muito mais ofensivo do que alguém te dar um livro dizendo como não ser idiota, que esse é o livro mais importante da sua vida. Você vai ver que a cruz é um presente. Aqueles que são chamados por Deus, aquele que o Pai deu ao Filho, eles veem a cruz como um presente, como a coisa mais ofensiva que existe a tudo que nós somos. Não é uma ofensiva periférica, é ofensivo ao centro do nosso ser. Mas eles não vão se ofender, porque eles vão concordar com essa verdade sobre eles. Essa é a essência do chamado eficaz. Jesus diz: esses são abençoados, aqueles que... Quem nunca viu ofensa é porque não teve contato com Jesus real. Teve esse contato com Jesus te ama e tem uma obra maravilhosa na sua vida. Primeiro você sente a ofensividade, e você... João, você vai ver, ele não é alguém, ele não é um cético, mas você vai ver que pessoas que creem no Jesus ofensivo, eles estão na mesma posição que um cético, porque eles não têm nenhum contato com o Jesus real. E é óbvio que todos nós aqui nesta noite, que podemos nos colocar no lugar que viu a ofensividade, que não se ofendeu, portanto tivemos um contato com Jesus real, com aquilo que a regeneração realmente faz, mas nós temos que lembrar que a continuidade real, inexorável dessa verdade inicial, ela continua. Se depois de que você disse que acreditou que essa ofensividade veio, que você sentiu o poder da ofensividade da cruz,
e que você não se ofendeu, se depois disso você transforma Jesus em algo inofensivo, ou seja, Jesus e a mensagem do Evangelho sempre é algo que está do seu lado, que concorda com você, não é algo que continua esmagando os pecados cancelados, mostrando, ofendendo você naquilo que judicialmente já foi resolvido, mas se sempre o que você não gosta, o Jesus que você crê não gosta. Aquilo que você resolve não mudar, Jesus compreende. Você só se enganou no primeiro passo, porque você continuou com Jesus inofensivo na sua vida. Então, a pergunta de João nos ensina duas coisas, a resposta de Jesus, duas coisas. E aquele rapaz que tinha falado comigo, eu estive à procura de Jesus, mas eu pareço não estar recebendo qualquer resposta. Depois de conversar com ele meia hora, eu fiz ele ver que ele não tinha feito pergunta nenhuma. Portanto, ele nunca teve realmente contato com nenhum Jesus real. Portanto, ele não tinha resposta mesmo. E enquanto ele não tivesse pergunta verdadeira, ele não ia ter resposta. E sem essa resposta, você nunca vai ser ofendido pela verdade do Evangelho. E só quando há ofensa real, e quando eu não me ofendo, eu tenho a evidência de que eu sou uma nova criatura. E essa realidade faz com que eu saiba que judicialmente o meu pecado foi cancelado, mas eu nunca vou ter um Jesus inofensivo na minha vida, nunca um Jesus domesticado. E todo o processo de transformação contínua da minha vida é porque Jesus sempre vai ter esse elemento lá presente na minha vida. Então aquele rapaz não tinha perguntas, portanto ele não tinha respostas, ele tinha exigências, ele tinha condições, ele tinha anseios, e se aqueles anseios fossem atendidos, ou ele já tinha decidido o que era bom para ele, sobre em torno do que a vida dele girava, e se Jesus desse suporte, ele poderia crer. Ele era só o ladrão, que nunca foi chamado por Deus eficazmente, que disse, se tu desça da cruz e me salve também, eu já sei o que é ser salvo, eu já sei o que é bom para mim, se tu fizer o que é bom para mim, é óbvio que ele não podia estar fazendo nenhuma pergunta e nenhum anseio de encontrar o Senhor da vida, ele já sabia o que era. Ele só queria suporte. Nada mais necessário hoje do que um contato com Jesus real, não só no mundo, mas na igreja dos nossos dias. Vamos ficar de pé, vamos orar. A graça resgatou o miserável como eu morto fui, mas vivo estou, pois graça conheci. A graça resgatou o miserável como eu morto fui, mas vivo estou, pois graça conheci. Deus é soberano em graça, sua graça regenera, só a graça justifica.